Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, é um cara que trabalha, vocês sabem já disso, né, para os objetivos dos financistas da nova ordem mundial. Ouvi um boato, e eu quero deixar essa palavra boato entre aspas, porque a pessoa que me disse tem conhecimento, tem ligações, não é, tem fontes, que o Zelensky nunca usou tanta droga na vida, dizem que ele está arrependido, né? Obviamente, o cara vende a alma para o diabo e depois quando percebe o preço que o diabo cobra, o cara se arrepende, né? Dizem que ele está sendo vigiado por pessoas do batalhão Azov, que ele não tem condições de fugir de lá, né? Então ele fica nessa bobagem de que a Rússia vai perder, de que a Ucrânia vai ganhar, etc, etc, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Vladimir Putin está vencendo as sanções e vencendo a guerra, vencendo o conflito. Então, com certeza, o que vai imperar no mundo é a nova ordem mundial, toda reconfigurada, e a princípio, tendo os membros do BRICS como liderança. Obviamente que a gente espera aí uma reviravolta na situação norte-americana, embora o presidente tenha ido para os Estados Unidos, né, fez um discurso dissimulado, esqueça Trump, estou maravilhado com Biden, né? Quem esperava que o presidente fosse dizer outra coisa é um inocente, né? Ele não ia sair de lá dizendo que o Biden é um estúpido, dizendo que confirmou todas o que ele achava, que o Biden era um senil, etc, etc. Óbvio, né? Ele é um chefe de Estado, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então ele está dizendo, né, que ficou maravilhado, etc, etc. Mas a gente aqui para a América, né, todo o continente americano, voltar a sonhar com a liberdade plena, é preciso que a resistência aí dos Estados Unidos, liderada pelo general Michael Flynn, não é, ela tenha e obtenha os seus ganhos, né, obtenha resultados nos processos que vêm ocorrendo na Terra, né? A gente sabe, eu digo ocorrendo na Terra porque tem todo aquele The Grand Jury, né, o grande julgamento, sendo organizado pelo alemão Dr. Rainer Füllmich. Embora as coisas não estejam subindo na mídia, elas estão acontecendo nos bastidores. Mas aqui, exatamente aqui nessa nossa análise, eu vou corroborar a vitória da Rússia em dois campos, né, no campo bélico e no campo econômico, né, nesse conflito aí do cume da montanha, para vocês então entenderem os rumos que o mundo vai tomar aí para as próximas semanas, meses, né, quem sabe anos, né, duvido anos, mas vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, saiu uma matéria no jornal inglês The Guardian, dizendo que a Rússia está vencendo a guerra econômica. Tem um aspecto engraçado dessa matéria que saiu, porque ela saiu num jornal de esquerda chamado Hora do Povo. Por que um jornal de esquerda? Porque o pessoal de esquerda ainda tem aquela visão que para eles é uma visão romântica, que a União Soviética e a Rússia é socialista, é o berço do comunismo, né? Eles não se atualizaram, eles não sabem fazer a leitura, eles não entenderam o recado que o Vladimir Putin mandou para o mundo, quando ele deu honras de chefe de Estado a um novo funeral, né, para os membros da família real Romanov, que os comunistas mataram lá no início da Revolução do século passado. O pessoal não entendeu quando ele trouxe de volta, né, a Igreja Católica Ortodoxa, que é tradicional na Rússia. O pessoal não entendeu o banho do lago, né? Ele manda recados subliminares. Então não existe mais hoje, volto a dizer, as pessoas não entendem porque não estudam esses assuntos, não se interessam, simplesmente saem falando, dizendo bobagens, né? Não existe mais hoje, digamos assim, uma ligação do governo de Vladimir Putin com a ideologia comuno-socialista. Obviamente, né, que existe corrupção, existe um certo grau de totalitarismo, ele vem da KGB, que era mão de ferro, não é? Agora, processo
político comunista, processo econômico socialista, isso não existe mais. E não é que não existe porque o Putin é um cara bonzinho, não, então ele não quer o comuno socialismo. Não é isso. Não existe porque simplesmente essa ideologia, esse modo de pensar e esse modo de se relacionar economicamente destruiu a Rússia durante 71 anos. Tanto que a Rússia perdeu a Guerra Fria para os Estados Unidos lá no final dos anos 80, né? Por falta de dinheiro, por falta de avanço tecnológico que não foi possível justamente por falta de dinheiro que o comunismo promoveu, o comuno-socialismo promoveu. Então, obviamente que eles não são mais uma pátria comuno-socialista, deve ter pessoas lá dentro que têm saudades disso, como tem também até hoje nazistas dentro da Alemanha, né? Enfim, mas isso não significa que ele tem uma ligação umbilical com esse modelo. Isso é um erro que muitas, mas muitas pessoas cometem, associar o Putin a essa ideologia. O Putin, como é um líder de uma nação grande e pensa sempre de maneira estratégico-militar, ele está acima, né, de qualquer ideologia. Para ele não interessa direita, esquerda, centro. A única coisa que a gente tem certeza é que é o seguinte: se a nova ordem mundial está tentando impor, né, a nova ordem mundial dos financistas, está tentando impor um modelo progressista e de esquerda, ele vai patrocinar o contrário disso, obviamente. Porque ele tem, né, como todos aqui sabem, essa nova ordem mundial dos financistas como inimigos absolutos, né? Então, muita gente pensa, o Putin é um conservador. Não, o Putin não é um cara que se apega a ideologias, né? É que a pequenice, né, a pequenez de se apegar a ideologias faz parte das cabecinhas pequenas daqueles que nunca comandaram uma nação gigantesca. Então eles não entendem que líderes grandes, líderes que pensam muito na frente, não pensam em ideologia. O Putin é um estrategista e quer ver a sua Rússia na frente de muitas outras nações da Terra. Isso que ele é. Se ele se porta como conservador é justamente para bater na ideologia de esquerda pervertida, progressista da nova ordem mundial financista. Então, a esquerda não sabe fazer essa leitura. A esquerda acha que o Putin é um cara de esquerda, que o Putin representa o socialismo, que eles sonham, aquela utopia distópica dos comunos socialistas, né? Então, mas saiu uma matéria interessante no Hora do Povo sobre isso aí, traduzindo a matéria que saiu no inglês The Guardian, dizendo que o título é: a Rússia está vencendo a guerra econômica. O jornal inglês The Guardian, que não pode ser acusado de qualquer simpatia por Moscou, acaba de registrar em artigo assinado pelo seu editor econômico Larry Elliott que a Rússia está vencendo sim a guerra econômica. Quase 3 meses, né? Mais de 3 meses, na verdade. Essa matéria é aqui do começo de junho, da semana passada, mas ela é atual. 3 meses após o início da operação de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia e socorro russo ao Donbass, né? Declaração feita exatamente quando a União Europeia tenta dar mais uma volta no garrote vil das sanções, desta vez anunciando em 6 meses o fim de 90% das importações do petróleo russo. Eu já disse aqui em outro áudio que eu duvido que a União Europeia consiga fazer isso sem um estrago para as suas sociedades, né? Isso vai impactar na queda dos governos parlamentaristas. Ou seja, a contragosto, o The Guardian se viu forçado a concordar com o presidente russo Vladimir Putin, que vem afirmando há mais de um mês que havia fracassado então a blitzkrieg econômica desencadeada pelos americanos e a União Europeia para destruir a economia russa com sanções e inclusive um confisco, um roubo de reservas, né, dos russos, né? Isso aconteceu, vocês sabem, né?
Acresce o The Guardian que Putin não está mais perto de retirar as tropas. Na verdade, a Rússia também está vencendo no campo militar e prestes a libertar o conjunto do Donbass do jugo do batalhão Azov e de outros heróis ucranianos recém-santificados pela mídia ocidental, apesar do uso de suásticas e outros adereços em tatuagens, uniformes e bandeiras, né? Então, o que eu digo, Vladimir Putin vem vencendo no campo militar também. Diz inspirado o jornal inglês. Já se passaram 3 meses desde que o Ocidente lançou sua guerra econômica contra a Rússia e não está indo conforme o planejado. Pelo contrário, as coisas estão indo muito mal. Conforme o The Guardian, não há nenhum sinal imediato de que a Rússia vá a retirar-se da Ucrânia, acrescentando que isso não é surpreendente, porque as sanções tiveram um efeito perverso de aumentar o custo das exportações de petróleo e gás da Rússia, aumentando massivamente sua balança comercial e, obviamente, financiando todo o esforço russo de guerra. Então vocês percebam, né? Como o Ocidente foi estúpido. É bem, né, tem a cara do Joe Biden, toda essa estratégia, né, contra os russos. Ó. Elliot acrescenta que nos primeiros 4 meses de 2022, Putin pode ostentar um superávit em conta corrente de 96 bilhões de dólares. Mais do que o triplo do mesmo período lá atrás de 2021. Quando a União Europeia anunciou sua proibição parcial das exportações russas de petróleo no início dessa semana, o custo do petróleo bruto nos mercados globais aumentou, proporcionando ao Kremlin outro ganho financeiro inesperado, lamentou o editor do jornal. Ele acrescentou que a Rússia não está tendo dificuldade alguma em encontrar mercados alternativos para sua energia, com as exportações de petróleo e gás para a China em abril, aumentando mais de 50% ao ano. Só fazendo uma parte no texto aqui, é óbvio que a Rússia não encontra dificuldades em encontrar mercados alternativos, porque agora, no Fórum Econômico Mundial, que vai ser promovido, né, pelos russos, né, Fórum Econômico, né, não vamos falar Fórum Mundial, senão o pessoal vai confundir com aquela meca de criminosos lá de Davos, e não é isso, né? Essa reunião econômica global em São Petersburgo, na Rússia, já tem mais de 90 nações que marcaram, né, presença. Então, obviamente que tem pessoas aí dispostas a comprar energia russa. Vamos continuar o texto. Ó. Na verdade, é um pouco pior para os autores das sanções. A Ásia, no mês passado, superou a Europa com o maior mercado para energia russa, como a Índia também, aumentando enormemente a compra de hidrocarbonetos russos. Uma crise imediata financeira para Putin foi evitada, lamenta-se o editor inglês. O rublo, cortesia de controles de capital e um superávit comercial saudável, é forte. O Kremlin tem tempo para encontrar fontes alternativas de peças de reposição e componentes de países dispostos a contornar as sanções ocidentais. Em compensação, o editor econômico do The Guardian é forçado a reconhecer que o bumerangue das sanções está voltando com força sobre quem as ordenou, a ponto de estar ocorrendo um retorno à estagflação da década de 70 como resultado da guerra. As economias ocidentais enfrentam um período de crescimento lento e negativo e inflação crescente. Obviamente também que os financistas queriam acertar o Ocidente com isso. E estão acertando só o Ocidente, né? Tem bem a cara do Joe Biden uma estratégia imbecil como essas. Mas então terminou esse texto aqui que saiu num jornal de esquerda, o Hora do Povo, agora no dia 3 de junho de 2022, no final da semana passada. É um texto bem atual, né? Então vocês percebam que os esquerdistas, eles não fazem a mínima noção que o Vladimir Putin hoje simplesmente está cagando e andando, literalmente, com o perdão da palavra, para essa ideologia imbecil que mergulhou a Rússia no ostracismo durante 71 anos. Né? Então eles fazem só alusão à nação russa,
mas eles não percebem, eles não têm estudo, eles não têm percepção suficiente, eles não têm preparo suficiente para entender a guinada do Vladimir Putin a uma ideologia, né? Embora eu diga que ele não é um cara que se apega às ideologias, ele fez isso para fazer um contraponto à nova ordem mundial. Tem até uma passagem interessante que ele disse alguns anos atrás ali, que ele disse o seguinte, ó, se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar. Ele diz assim, o Ocidente abandonou Jesus Cristo, por isso que o Ocidente vai mergulhar em trevas. Então ele está literalmente batendo e citando toda a destruição mental que a nova ordem mundial dos financistas promoveu com essa reengenharia social, essa mudança de comportamento que promoveu em todo o Ocidente e em toda a humanidade. Isso está mergulhando as nações todas divididas num caos absoluto. Eles dividiram todas as nações, né? E antes que alguém venha aqui citar o Yuri Bezmenov, né, que disse isso num vídeo, está até aí no YouTube, que a KGB promovia esse tipo de estratégia tal para derrubar todo o Ocidente. A força da própria nova ordem mundial, dos financistas, foi muito maior do que a KGB nessa empreitada. Tanto que a antiga União Soviética se desintegrou lá no final dos 80, começo dos 90, quando caíram ali, quando caiu perante a Guerra Fria, né? Perdeu para os americanos, que já tinham dinheiro para construir os escudos espaciais, etc, etc. Então, não adianta falar que a Rússia, que o Yuri Bezmenov... Não, eles perderam a Guerra Fria. Então, o Vladimir Putin, ele odeia essa ideologia, obviamente. Isso não vai entrar nunca mais na Rússia, porque ele sabe o estrago que isso fez com aquela nação. Agora também, para corroborar essa história de que os russos estão vencendo na área econômica, né, saíram duas matérias muito interessantes também em agências internacionais sobre as sanções dando errado, né? Uma delas saiu na Reuters, na data de ontem, né, no dia 10 de junho, na sexta-feira ontem, dizendo que, olha só, presta atenção, antigas lojas do McDonald's estão reabrindo na Rússia sob uma nova marca. Ainda sem nome, novos restaurantes serão administrados por empresário russo que possuía lojas da fast food americana no país. Ó. Então ele não vai mais usar a bandeira do McDonald's, né? Então, não mudou nada. Não mudou nada. Tem até o símbolo dessa nova rede, tem um fundo verde. No domingo, dia 12, né, essa é a matéria que saiu aqui na Reuters, né? Vamos lá. No domingo, dia 12, marcará uma nova era para os amantes de fast food da Rússia, já que as antigas lojas do McDonald's reabrirão sob nova direção, mais de 3 décadas após a chegada da rede ocidental ao país, que foi lá atrás, naquele momento de abertura. O relançamento será no Dia da Rússia, feriado patriótico que celebra a independência do país, no mesmo local emblemático da Praça Pushkin, em Moscou, onde o McDonald's abriu a primeira loja na Rússia em janeiro de 1990. Né? Era o Sarney ainda no Brasil, gente. O McDonald's anunciou no mês passado a venda de suas lojas na Rússia para um dos franqueados locais, Alexander Govor, um russo. O acordo marcou uma das saídas de negócios da Rússia mais importantes desde que o país iniciou a guerra contra a Ucrânia, né? Lá em 24 de fevereiro. Agora, eu faço a pergunta para quem me ouviu aqui. Quem é que perdeu com as sanções, pegando esse exemplo aqui no caso do McDonald's? O próprio empresário americano que botou o McDonald's lá dentro, com o perdão da palavra, dançou, perdeu, se ferrou. Vai deixar de vender milhões de hambúrgueres, milhões de pacotinhos de batata frita, né, milhões de copos de refrigerante Coca-Cola, né, o Guaraná, Taí, o Fanta, ou sei lá mais o que, americanos, né, de bandeira americana, marca americana dentro da Rússia. Perdeu, ele vai deixar de ganhar. Ele não vai encontrar nenhum outro mercado no planeta
que, né, tem a possibilidade dele recuperar essa perda que teve na Rússia. Aonde ele vai montar? Qual país do mundo que talvez ele não esteja que ele vai conseguir recuperar as vendas que ele está perdendo na Rússia, né? Não tem. É muito triste, mas a gente vê que a sanção afetou um empresário americano, mas não afetou o russo. O cara que vai comer lá no hambúrguer, né, vai comer na Rússia, ele vai lá, tanto faz exatamente se vai ter a bandeira russa, se vai ter a bandeira, né, do McDonald's, se o sabor vai ser um pouquinho diferente, se o sabor vai ser o mesmo, né? Para eles, tanto faz. Os russos não perderam, muito pelo contrário, o empresário russo vai ganhar dinheiro com essa situação agora, né? Vocês podem ter a mais plena certeza disso, porque se ele comprou, né, ele vai fazer muito dinheiro com essa situação.